Na verdade, ó, tem que te confessar. Se tem alguma coisa que... Nossa, barulhinho do mal aí, cara. Bota no vibra aí. Guarda. Ó, galerinha, olha só. Tu vê, eu fico tentando todo dia vir pra aula pensando, não vou falar bobagem, não vou falar palavrão, eu vou me conter, não consigo. Tristeza isso. Olha, vai! As coisas mais próximas das leis de Newton que a gente estuda, na verdade, é isso aí que eu vou te apresentar. O Física, Meu Amor, a primeira, segunda e terceira lei de Newton, daquela maneira como a gente estuda, ela já está embutida algumas coisas, né? Então, tu vê, ó, Newton pensava mais desse jeito aqui que a gente vai brincar. Quando Newton pegava um objeto, aplicava uma certa força nele e via que ele sofria uma modificação em seu movimento, por exemplo, inicialmente estava parado e de repente adquiria uma velocidade, depois que a força foi aplicada durante um certo tempo. Então o sujeito adquiria uma velocidade diferente de zero, alterando a sua movimentação. Pelo fato de, na maioria dos casos, a massa dos objetos serem constantes, a gente podia calcular a aceleração do objeto e usar aquela teoria toda de velocidade média e tal, para descrever a movimentação do objeto. Então, nós usávamos que velocidade média é distância com o passar do tempo, que a aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo, e aí montamos a equação horária da posição para movimento uniformemente variado, equação horária da velocidade, e até misturamos as duas para encontrar a equação de Torricelli. O legal, cara, é que quando tu vai para a faculdade, tu vê que a gente chega a essas equações através das leis de Newton, mas aplicada de uma forma diferente, como a gente vai começar a dar uma olhada agora. Inicialmente, Newton não fez o estudo dele pensando em velocidade e aceleração. Primeiro, Newton tinha na cabeça dele uma grandeza chamada impulso. Cara, eu vou te falar, o impulso do balanço é perfeito para entender o que é impulso. Para que tu empurre alguém no balanço, impulsione alguém no balanço, duas coisas são importantes para tu conseguir deixar a brincadeira mais radical e divertida para a criança. Certo? O tempo que tu fica empurrando ela e a força que tu usa. Pega um cara muito forte, dá duas empurradas, a criança já se bobear, dá uma volta no balanço e se mata. Agora, pega uma criança um pouco mais fraca, ela vai ter que ficar mais tempo correndo, vai esperar embalar, e ela vai, aí vai de novo, acrescenta mais um pouquinho de energia, e vai de novo, até se, né, a relação de massa das crianças permitir, uma delas consegue se divertir um pouquinho mais. Então tu vê, né, cara, impulsionar depende justamente da força que a gente faz, mas também do tempo que a gente fica fazendo essa força. O senhor não era a distância? Não, a distância era para medir a energia gasta, né? Uma coisa um pouquinho diferente. Na cabeça de Newton, então, o importante não era o valor da força apenas, era o valor da força e o tempo que ela ficava agindo. Tu vê, impulso é uma grandeza vetorial. E a direção e o sentido do impulso é a mesma direção e o sentido da força que o originou. O problema é que nem sempre a força, com o passar do tempo, é constante, como o peso. E aí, nesse caso, gente, para a gente poder determinar o impulso, mais uma vez eu terei que calcular a área do gráfico. A área desse gráfico força versus tempo é que nos permite medir o impulso que a força aplicou no objeto. Qual é a unidade de impulso no sistema internacional? Newton, o quê? Newton segundo, né? É que é muito comum de colocar Newton, a maioria das vezes é por, né? Então é comum de colocar sem querer o por ali. É Newton segundo, muito bem. Além disso, Newton, em vez de medir a velocidade apenas do objeto, ele procurava medir uma outra grandeza chamada quantidade de movimento. Quantidade de movimento. A quantidade de movimento
nada mais é que o produto da massa pela velocidade. Como velocidade é uma grandeza vetorial, quantidade de movimento também o é. E o vetor quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade do objeto. Newton, então, no princípio lá, na matemática, ele mostra para o mundo uma ideia que ele verificou experimentalmente, que o impulso aplicado no objeto era numericamente igual à variação da quantidade de movimento desse objeto. Então tu vê, né? Na verdade a segunda lei de Newton, ela originou com um formato diferencial, na verdade, uma matemática um pouquinho diferente, mas essa era a ideia escrita. A ideia escrita era isso, que o impulso aplicado num objeto é igual à variação da quantidade do seu movimento. Para te mostrar que isso que hoje no ensino médio a gente chama de teorema do impulso, para a gente mostrar que isso é a lei de Newton transformada, é simples pra caramba. Pelas definições que eu acabei de apresentar, impulso é força vezes tempo. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Quantidade de movimento, massa vezes si. Mas só se a massa é constante, ou seja, não mudou a massa do objeto ao longo do fenômeno, eu posso colocar o o M em evidência, concordam comigo? E só por isso eu poderia escrever força vezes variação do tempo é massa vezes ΔV. Certo? E dividindo ambos os lados da igualdade por ΔT, eu mostro, já que a aceleração é ΔV sobre ΔT, o famoso física, meu amor, que é a expressão que a gente reconhece no ensino médio como sendo a segunda lei de Newton, né? Que na verdade é só um formato que ela assume quando a massa é constante. Outra suposição que se faz aqui, né, é que essa força aqui, já que eu separei o impulso em força vezes tempo, eu também estou supondo que essa força vai se manter constante. Tu vê, na verdade, física, meu amor, e aquilo ali resolvem a maioria dos problemas que essa nova forma de encarar vai resolver. Só que às vezes conhecer essa teoria pode facilitar muito a nossa vida. Principalmente no que diz respeito do choque de corpos, quando os dois corpinhos se chocam e a gente tem que calcular o que aconteceu com eles depois do choque. Então, impulso, força vezes tempo, dá para calcular também através da área do gráfico força vezes tempo. Newton segundo. Quantidade de movimento, M vezes V. Qual é a unidade para quantidade de movimento no sistema internacional, por favor? Obrigado, quilograma metro por segundo. E se eu no teorema do impulso estou igualando essas duas grandezas, vocês devem concordar comigo que no fundo elas têm que ter a mesma unidade. O que eu estou dizendo é que Newton segundo tem que ser a mesma coisa que quilograma metro por segundo. E de fato, porque Newton vem de massa vezes aceleração, né? Massa, que é quilograma, vezes a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, multiplicado mais uma vez por segundo, corta o segundo de cima com o de baixo, mostrando que ora aparece Newton segundo, ora aparece quilograma metro por segundo nos problemas, não interfere em nada, então eles são a mesma coisa. Seria aceitável botar aqui a quantidade de movimento do Newton segundo? Sim, sem problema nenhum, absolutamente aceitável. Absolutamente aceitável. E às vezes eles fazem isso justamente para ver se gera algum tipo de insegurança, né? É isso aí. Show de bola! Vou fazer um exercíciozinho para te motivar e é contigo. Já eu te vejo que no volume 9 vai ser a continuação natural dessa matéria. Vai ter o coeficiente de restituição, choque perfeitamente elástico, inelástico, certo? E parcialmente elástico. Aquela vai ser natural a continuação disso. Certo? Vou fazer um exemplozinho e vejo que a próxima aula será de grande produtividade, muito exercício. Vamos pegar um aperfeiçoamento aqui, né? Já. Credo. 24,19 então.